Com a popularização de filmes, séries e até vídeos, essas mídias elas se tornaram algo de consumo diário para muitas pessoas e isso vem afetando a escrita de muitos autores por aí. Por mais que não pareça, muitos autores eles tendem a se inspirar mais em filmes e em séries do que em livros para escrever as suas histórias. E hoje eu vou falar para você o porquê é perigoso você utilizar filmes e séries para se inspirar para suas histórias. E antes de começar, eu tenho que falar que usar filmes e séries para você ter ideias de storytelling, isso não é ruim. O problema é quando eles são a sua única inspiração. Um dos efeitos de ser unicamente inspirado em filmes e séries é o foco excessivo no visual. Você está tão acostumado a ver apenas coisas visuais que o seu cérebro ele só pensa na parte visual das coisas. Então, quando você vai escrever um livro, uma cena, você tenta ficar escrevendo as expressões faciais detalhadas dos personagens, cada movimento, para tentar explorar o máximo possível da cena, como se ela fosse um filme. Só que não é, cara. Você tá escrevendo um livro. Então, quando você tá escrevendo um livro, você não fica preso só na parte visual, só na parte auditiva. Você também pode colocar cheiros, sabores, texturas e os pensamentos do personagem para tornar a descrição da cena mais interessante. É assim que você faz uma história em um livro. Você coloca o leitor dentro da história. Você não está simplesmente assistindo a história. Você está vivendo ela em um livro. Seja por meio de uma narração em primeira pessoa do protagonista ou então de um narrador em terceira pessoa onisciente. Outra coisa que muitos escritores que tiram suas inspirações unicamente de filmes e séries têm de problema é a falta de partes internas. Calma, isso soa estranho. É quando você foca tanto em ações e eventos que raramente mostra o pensamento dos seus personagens. E isso é o que acontece em filmes e séries. Eles não focam no que acontece dentro, eles focam no que acontece fora, em ações. Então, eles esquecem de explorar a mente do personagem, esses autores. Porque como você está em um livro, você vai ter tempo para explorar a mente dos seus personagens, para explorar o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo. Então, quando você estiver escrevendo, inclua reflexões, motivações internas e desejos no seu livro. E por fim, eles escrevem em um ritmo único. Ou seja, eu até acho que isso não é muito comentado no YouTube brasileiro, mas filmes eles acontecem em um tempo real, limitando a variação de ritmo. Às vezes tem um slow motion ali, lá, às vezes um fast forward ou coisas parecidas. Porém, não é da mesma forma que um livro. Então, os escritores eles acabam não acelerando ou desacelerando cenas conforme a narrativa precisa. Um exemplo de uma cena que pode ser desacelerada para dar um tom melhor para a narrativa seria o personagem principal momentos antes de eliminar o antagonista, ou então uma cena que precisa ser acelerada. Pode ser um trecho onde os personagens precisam escalar uma montanha, ou então eles estão arrumando suprimentos para passar a noite em uma cidade. Então você faz com que isso aconteça de forma rápida e corta para a cena interessante, que é os personagens interagindo, os personagens avançando na história de fato. Mas não é interessante você cortar por essas cenas porque tiraria um pouco da graça da história. Às vezes é interessante você ver os seus personagens fazendo essas coisas, entende? Ao invés de simplesmente cortar que nem muitos escritores que se baseiam apenas em filmes fariam, né? Cortar só pra cena em que eles estão na estalagem, ou então só cortar pra cena em que eles estão no topo da montanha. Às vezes é interessante você ver o desenvolvimento dos personagens, eles se esforçando pra subir a montanha, ou então eles interagindo com pessoas normais. Mas você faz isso em ritmo acelerado, não no ritmo normal, em tempo real. Porque senão vai ser extremamente entediante. Enfim, era isso que eu tinha pra dizer. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E se você ficou até aqui, eu gostaria de anunciar que agora o nosso canal tem um clube de membros. Se você tem condições de ajudar, eu gostaria que você considerasse, é baratinho. E você vai estar ajudando esse belíssimo canal a produzir mais vídeos. Era isso que eu tinha pra dizer. Continuem lendo, escrevendo e fiquem com Deus. Até!